Agora, olhando o cenário atual, então, Leonardo, Bolsa de Valores está barata, e nós temos aí, por outro lado, também, né, nós temos aí os fundos imobiliários, né, que são medidos aí pelo índice do IFIX. O que você acha que está mais atrativo para investir agora? Com maior chance de oportunidade, ações ou fundos imobiliários? Vamos analisar o cenário de fundos imobiliários aqui agora. Fundo imobiliário eu gosto tanto de fundo imobiliário porque o Ray Dalio ele tem uma frase brilhante, que é: crie uma ação, crie uma carteira com tipos de ativos que fazem correlação negativa entre eles. Porque aí você vai ficar muito protegido. Enquanto um tá subindo, o outro cai, mas você fica na média. Então, crie uma carteira que tem correlação negativa. Por que a gente investe no exterior? Não é só porque o dólar vai mais que o real, para correlação negativa. Enquanto a bolsa tá caindo, o dólar sobe, né? O SP500 sobe. Por que o fundo imobiliário é brilhante? Porque o fundo imobiliário ele é dividido em fundos de papel e fundos de tijolos. E eles têm correlação negativa entre eles. Então, quando a taxa Selic sobe, os fundos de tijolos despencam por causa da alavancagem, dívida, fica muito mais difícil você comprar um imóvel, né? Os imóveis ficam mais baratos, mas o fundo imobiliário ele não tem capital. Então ele tem que fazer alavancagem, então a alavancagem é cara, não vai fazer. E enquanto isso, os fundos de papel estão pagando pra caramba. Então os fundos de papel tá lá no alto, fundo de tijolo aqui embaixo. O cenário que a gente tá agora é um cenário que tava 13,75 de taxa Selic, e essa taxa Selic tava com previsão de queda. Só pela previsão de queda, uns 2 meses antes dela cair, os fundos imobiliários de tijolos supervalorizaram. E aí começou a cair, confirmou, porque o mercado não gosta de dúvida, né? Então tava com a previsão, tenta se antecipar. Quando confirma, o negócio caminha um pouquinho mais, né? E aí começou a caminhar ainda mais a valorização dos fundos de tijolos e a taxa Selic caindo. A gente entrou num platô agora que ficou a dúvida de novo. O que vai acontecer com essa Selic? A Selic, teoricamente, era para cair mais rápido. Não tá caindo mais tão rápido assim. Era para ser corte de 50, tá caindo 0,25, previsão de 0,25. Vamos ver o que vai acontecer. Era para finalizar o ano com 9, não sabe se vai mais, enfim. Então, os fundos de tijolos deram uma estabilizada. Então, tem muito espaço para ganho de fundo de tijolo ainda. E neste momento, os fundos de papéis ainda estão pagando muito, porque a taxa Selic é alta ainda, né? Então, você olha para o fundo de papel, ele não desvalorizou tanto e tá pagando muito. Você olha para o fundo de tijolo, ele já teve uma valorização e o que parece que não é mais oportunidade, e aí eu afasto o público. Aí eu tenho uma frase assim que eu digo, inclusive eu tenho que imprimir esse negócio, colar na parede, assim, pra lembrar disso tudo. Sempre, todo dia. Nem tudo que subiu deixou de ser oportunidade, e nem tudo que caiu é. Então não é porque o negócio caiu que é oportunidade, e não é porque o negócio subiu que deixou de ser oportunidade também. Então o fundo de tijolo, na minha opinião, ainda tem muito espaço para valorização. Quando começar a cair mais a taxa Selic, fundo de tijolo vai ter mais espaço de valorização. A gente hoje ainda consegue ver fundo de tijolo grandão, de ancoragem, como eu costumo dizer, tem muita liquidez, patrimônio bilionário, tem inúmeros imóveis, inúmeros galpões, inúmeros inquilinos, diversificação muito boa, com um PVP abaixo de 1. Isso é loucura, cara. Então, assim, vai chegar um momento em que os fundos de tijolo, quando a taxa começar a cair, e é interesse governamental que isso caia, né, para estimular um pouco a economia, vai ter pagamento de dividendos maiores e essa valorização vai acontecer, e quem deixar para entrar depois vai se lascar, né? Vai ter que comprar mais caro, vai ter que pagar mais caro. Exatamente. Quais fundos, por exemplo, que você acha que hoje 3 fundos imobiliários você vê como bom e que ainda tá barato? Boa. Quando eu falo de uma carteira de fundos imobiliários, eu tento trazer para os alunos o objetivo dos fundos imobiliários. Por que tem muita gente que é contra fundo imobiliário? Por conta da pequena valorização que ele oferece, variação de cota. Só que muita gente analisa errado. Por quê? Porque o fundo imobiliário não é só pela valorização que você compra ele, você compra também pela renda, pelo fluxo mensal. Pela renda, né? Então você olha o rendimento do fundo imobiliário, da sua carteira de fundo imobiliário, você olha pela performance, o retorno total. Você tem que ver a variação mais o dividendo que você recebeu. E aí tem muita gente que compara a variação dos fundos imobiliários com a variação das ações. Aí não tem como comparar mesmo. Exato, a ação, ela é feita para valorizar mesmo. Então, primeiro, vamos alinhar expectativas. Para que serve o fundo imobiliário na carteira? Por que eu deixo 25% do meu patrimônio em fundo imobiliário? Primeiro ponto, fluxo de caixa mensal. Eu gosto de um fluxo de caixa mensal para diluir meu risco, para me prover uma renda que eu consiga investir ainda mais quando tem oportunidade e para poder me dar constância de aporte. Esse mês eu não... A gente tá falando com pessoas aí, por exemplo, que podem ser que eles investam R$50, R$100. Se ele faz isso durante 8 anos, ele já vai ter um fluxo de R$50, R$100. Então ele já consegue não mais tirar dinheiro do bolso. Então uma forma de você alavancar seu capital. Então eu costumo dizer, tudo isso que eu falei foi para falar essa frase agora. Quando eu olho para fundos imobiliários, eu olho para fundos imobiliários que têm um potencial de manter constante um yield. E eu quero um yield acima do IFIX.
Porque o IFIX é a média. Então, você que tá assistindo aqui, o pessoal, você tem que ser acima da média. Não faz sentido você ser a média. Então, você tem que pegar o conhecimento dos caras e usar isso, refinar isso dentro de você, para transformar em conhecimento e bater a média. Qual que é a média de yield mensal do IFIX? 0,7, 0,72, agora que os fundos imobiliários de papel estão pagando muito. Então, você tem que bater isso, tá? Preocupo com a valorização, Léo? Nem tanto. Lógico que eu quero os descontadinhos, né? Para ganhar mais dinheirinho ainda. Por isso que chama método 2 em 1, é o método de investimento em fundo imobiliário. Então, eu vou olhar para fundos que, se você me der só 3 opções, eu vou pegar um fundo para aumentar o meu yield e 2 para me prover segurança, constância e valorização a longo prazo. Então, eu ficaria aqui com uns 33%, um fundo, né? 33% de papel e 2 fundos de tijolo. Fundo de papel. Muita gente gosta do MXRF11. Eu não iria no MXRF11 agora, porque tá caro. Então, eu colocaria o KNCR, que é um fundo da Quineia. Tem uma taxa de ancoragem, então você vai ver lá, não é nada de empréstimo assim, o CRI de IPCA mais 10, loucura, não. É um fundo realmente high grade, então é um fundo que empresta para bons devedores, com a taxa não tão alta, e você tem a segurança e constância de aporte. Você vai ver o patrimônio do fundo crescendo constantemente, devagarzinho sem pressa, mas constantemente. Então esse seria o primeiro fundo aí. E você comparando ele com o fundo imobiliário mais famoso aí, de papel, o MXRF11, o MXRF11, a última vez que eu olhei, tava 1.06, 1.07 PVP. E o KNCR tá 1.01. Então, pô, tá pagando o preço justo, melhor. Você pode ter uma valorização, né? E tá recebendo, tá pagando 12% de dividendo yield, que é o papel dos fundos imobiliários. Tem que pagar muito mesmo. E aí, os fundos de tijolos eu colocaria. Por que eu gosto mais de fundo de tijolo? É mais seguro, né? Lembra que o fundo de papel é dívida. Sim. Fundo de tijolo é imóvel. Então é mais seguro. Físico, né? É mais seguro. Não tem. E o fundo dívida valoriza? Não valoriza, dívida paga juro. Sim. Depois que vence o juro, o dinheiro volta e aí ele paga um outro. Mas não valoriza a dívida, né? A não ser um fundo imobiliário de papel que, né, só para deixar aqui entre aspas, que faça marcação a mercado, tá? Mas a maioria não. E os fundos de tijolos valorizam? Sim. Compre terras, porque papai do céu não fará mais delas, né? Tá só diminuindo aí, a população aumenta e diminui. Então, todo ano vai ter valorização dos fundos de tijolos. Mesmo que você não veja isso refletido na sua cota instantaneamente, todo ano tem, viu, gente? A atualização do PVP. Então, os imóveis tendem a valorizar no longo prazo, né? Não vai ser que, esse ano não valorizou, mas tendem a valorizar no longo prazo. Eu peguei uns exemplos aqui, por exemplo, que vem na minha cabeça. O VISC11, que na minha opinião foi... Eu não me lembro agora se foi o que mais valorizou, mas valorizou 12%. Aí você imagina... um patrimônio bilionário que valoriza 12%. O seu PVP cai de 1, que estava de 1, para 0,88. Agora tá 0,97, eu acho. Espaço para subida, né? Olha que Exato. loucura. E aí você viu refletido na sua cota, não instantaneamente, mas você viu refletido na sua cota depois de um tempo. Então desceu para 0,88, é o mesmo fundo, os mesmos imóveis, o Super mesmo risco. diversificado, né? Pra caramba. Então, tem o RZTR11 também, que valorizou seus imóveis lá, que é agronegócio, né? São terras rurais. Valorizou, se eu não me engano, 16%. O New L valorizou, tem um cap rate absurdo, valorizou mais 12%. Então, tem muita valorização. Por isso que eu prefiro tijolo. Além do pagamento de dividendo, que é corrigido pelo IPCA, você ainda tem a valorização, né? Então, eu prefiro tijolo. Quais são os fundos de tijolos aí, né? Vai no correr da pergunta. O XPLG, o XPLG, na minha opinião, tá bem agora, porque ele descontou pra caramba quando o problema da inadimplência. Ele tem um inquilino, que é o Grupo Dia, que ficou inadimplente. Ele saiu de um galpão e teve que pagar a multa desse galpão. No outro, ele ainda era inquilino, mas não estava pagando. Então, ele ficou devedor da multa e ficou devedor do aluguel dele. E aí, isso fez despencar o XPLG. XPLG não é um fundinho pequeno, não. É um fundinho gigantesco, patrimônio bilionário. Tava com a inadimplência de 12,2 no relatório de março. E caiu assim, afundou para 0,94 de PVP. Era um fundo que estava 1,02, 1,03. E quando você vai analisar qual seria o risco dessa inadimplência continuar no longo prazo, não justifica toda essa queda. Não justifica. Teria que cair? Teria. 0,98, 0,97, não justifica tanta queda assim. E aí, no relatório de abril, ele já resolveu 5,4% da inadimplência. Então, poxa, às vezes o mercado, ele é meio imprevisível mesmo, né? Então, na minha opinião, o XPLG tá em oportunidade agora porque ele tá mais descontado do que deveria. Não quer dizer que não tenha risco. Tem um riscozinho lá de inadimplência, que, na minha opinião, vai se resolver o mais rápido possível, eles estão tentando, mas tá muito descontado, na minha opinião. Inclusive, foi uma das compras que eu fiz aí no último mês de fundo imobiliário, XPLG. Legal com a HGLG, você viu recentemente? O pessoal fala sobre conflito de interesses, né? Conflito de interesses ali, mas eu acho que vai ser vantajoso, né? A gente precisa analisar. Ambos os lados. Explicando aqui pra quem não sabe, né? Eles fizeram um acordo entre amigos, né? XPLG
comprou parte de um galpão do HGLG, o HGLG comprou parte de um galpão do XPLG. Por quê? Porque são galpões vizinhos. E aí o que acontece? Chegava lá um cliente, por exemplo, Pão de Açúcar, e ficava fazendo leilão. Opa, eu quero teu galpão, mas o XPLG, mas o HGLG tá me fazendo 10% de desconto. E aí forçava o preço para baixo. Para resolver isso, são vizinhos, falavam, vamos fazer o seguinte, vamos ser sócios. E agora a gente quebra E esse dá uma negócio do estabilizada leilão. no preço. Exatamente. Tem uma Não vai parte ter pra mim e outra negociação, pra você. paga o preço que eu